Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária desta quinta-feira, ok? Hoje, o capítulo 40 do livro de Jó, os versículos 6 e 7 deste capítulo. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o Senhor, ok? Então vamos à leitura bíblica. Nesta leitura, o tema sugerido pelo nosso comentarista é: Deus ordena a Jó que se cinja como homem, que se vista como homem. Versículos 6 e 7 dizem assim: Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Ok? Meus queridos, esse aqui é considerado pelos teólogos, entre eles, por exemplo, Roy Baizuk, ele considera que é o segundo discurso de Deus para com Jó. O primeiro discurso ele inicia do mesmo jeito, da mesma forma. Está lá no capítulo 38, versículo 1 e o versículo 3, onde Deus fala a mesma questão com Jó, fala a mesma coisa com Jó. Manda Jó se vestir, manda Jó colocar uma roupa. E a gente falou sobre isso na terça-feira, correto? A gente falou sobre isso, a gente falou sobre a necessidade, porque Jó havia abandonado completamente a sua vida, havia desistido de si mesmo e tinha ido lá morar lá no lixo, e com isso também abandonou o cuidado consigo mesmo, né? A higiene pessoal, principalmente. Mas nesse segundo discurso, que está aqui no capítulo 40, a gente, né, já observou lá no capítulo 38 acerca da necessidade de se vestir, a necessidade de estar devidamente cuidado, né? De aqueles que usam barba, ter essa barba aparada corretamente, ter os cuidados, porque uma barba vai ter o mesmo cuidado que um cabelo tem que passar shampoo, tem que passar creme, enfim, eu não sei como é que cuida uma barba, que graças a Deus eu não tenho, não deixa crescer, eu penso que dá mais trabalho. É igual a relação ao cabelo grande, né? Eu também não tenho, porque eu penso que dá muito trabalho, eu tenho pena das irmãs, porque elas têm muito trabalho com o cabelo é um bicho que dá trabalho. Então sim, nós temos que cuidar da nossa aparência, temos que estar devidamente vestido, independente, e até aqui aí dá para a gente dar uma reforçada. Lembra quando Jesus fala sobre o jejum? E ele fala disso. Ele diz assim: quando você for jejuar, não fica todo desleixado com a sua aparência para que as outras pessoas percebam que você está jejuando. Não. Aí que você tem que se arrumar melhor mesmo, aí que você tem que estar mais bonito, aí que você tem que estar mais aparente, né? Entendeu? Aí que você tem que estar mais charmoso, mais charmosa, né? Ou seja, está jejuando, está consagrando. Nesse dia é um dia de sacrifício para o Senhor, ok. Então, bota a sua melhor roupa, dá aquela produção que você daria para ir num casamento, por exemplo. Já pensou essa proposta? Né? Ao invés de ficar aí parecendo coitadinho, uma coitadinha. Caramba, nós estamos, perdão, até aqui no caramba, mas nós estamos fazendo algo para Deus, né? Um sacrifício para Deus. Irmãos, tem que ser com alegria, tem que ter algo bom nisso aí, né? Não deixa a fome entristecer o seu coração, não, né? Ok, mas vamos além. Dá para a gente ir além nesse capítulo 40, dá para a gente olhar além também da roupa. Aqui no versículo 7, Deus repete a mesma coisa que falou no capítulo 38, versículo 3, né? Que cinge agora os teus lombos como homem, ou seja, se veste como homem. E eu perguntarei, e tu me explicarás. Lá me responderás. Aqui me explicarás. Mas dá para a gente ir além da roupa. Dá para aqui, por exemplo, a gente pegar a expressão como homem e dar uma olhada nessa expressão. Como homem. Por que como homem? Irmãos, uma das coisas que as grandes emoções fazem com a gente, e a tristeza,
ela é a pior de todas, a tristeza profunda. E aí nós não podemos esquecer o contexto do livro, né? Nós não podemos esquecer o mal que assolou a vida de Jó. Nós não podemos esquecer disso, do que aconteceu com ele. Então por que Jó está triste? Jó está triste, está tristinho porque o time dele perdeu? Jó está tristinho porque de repente a roça que ele planejou vai ter uma perda aí de 50%, né? De 30%, de 40%, de 60%, 70%, ele não vai conseguir mal salvar o dinheiro para... É por isso, para poder cobrir os gastos. Jó está triste aqui porque o filho dele foi desobediente. Qual é a razão de Jó estar triste? Jó está triste porque os 10 filhos dele foram assassinados. No mesmo dia em que todo o seu patrimônio ou foi queimado ou foi roubado. Observe isso. Então é por isso que Jó está profundamente triste. Porque os seus 10 filhos foram assassinados no mesmo dia em que todo o seu patrimônio foi destruído. Ok? Ou seja, olha, o mundo do homem foi devastado. Essa é a razão da tristeza dele. E uma coisa que a tristeza faz com a gente já falou aqui disso em outras videoaulas, é roubar da gente a condição de perceber o que está à nossa volta, principalmente as bênçãos de Deus em relação às nossas vidas. O bem que Deus tem causado, tem feito por nós. Além disso, irmãos, também a tristeza rouba da gente aquela alegria que nós tínhamos na convivência com os amigos, com as pessoas, até com as pessoas que nós perdemos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o filho, né? Enfim, a tristeza, ela faz isso. E uma outra coisa que a tristeza faz, a dor da angústia, a dor da tristeza faz, e vai acontecer em outras reações químicas em nosso corpo, vai acontecer também isso, é a perda da inteligência, do raciocínio lógico, a perda da praticidade, do pragmatismo. Perdemos isso. Por quê? Porque quando Deus fala com Jó para ele se vestir como homem, ou seja, se cingir como homem, eu quero usar aqui esse como homem, e eu quero observar o seguinte, que é o que a tristeza faz com a gente. Qual é a diferença entre nós e os animais? Qual a diferença entre o ser humano e os animais? Qual a diferença que tem entre nós? A ciência vai dizer que somos todos animais, porque ela só analisa a biologia, ela não analisa a alma, ela não consegue analisar essas coisas, né? Eu não sou contra a ciência, bem pelo contrário, eu sou a favor da ciência. Enfim, né? Ela analisa a nossa natureza, a biologia nossa. E ela diz o seguinte, somos todos animais. A diferença é que somos animais racionais. E eles, os outros animais, os demais animais, são animais irracionais. Eles calculam, irmãos, apenas a biologia, né? O sangue, a carne, a matéria, a necessidade de viver debaixo do mesmo sol, respirar o mesmo ar, necessidade de comer, necessidade de beber, eles só analisam isso, ok? Então, antes que saiam gritando por aí e tal, ciência, cientista e coisa e tal, não esquece isso, para com essa bobeira, né? Vamos botar a bolinha no chão para que a gente possa agir com a inteligência. Agora é o momento de inteligência. Quando vamos estudar a palavra de Deus, aí sim vai entrar no ponto que eu quero aqui, nesse como homem. O que torna a diferença entre nós e os animais é a nossa capacidade de inteligência. A nossa inteligência. E o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de darmos diversas respostas para uma única pergunta. É a capacidade de responder diversas vezes a mesma pergunta de forma diferente. Percebam que não há uma unanimidade no nosso pensamento. Eu penso de um jeito,
Eu vejo de um jeito. Logo, o meu ponto de vista e a minha opinião e a minha observação será nesse ponto. Agora, outras pessoas vão ver de outra forma e eles darão outras respostas. Não significa que as respostas estão erradas. Significa que elas são diferentes, mas que estão atendendo a resposta, a pergunta. Isso é inteligência, irmãos. Inteligência é eu enfrentar todo tipo de problema, qualquer problema, e eu parar, e eu analisar, eu observar, eu entender o que está acontecendo, e depois que eu entendi, aí agora eu dou a resposta. Agora eu vou reagir ao problema e eu vou solucionar esse problema. Certo? É a capacidade. Os animais não conseguem fazer isso. Um caçador, um bom caçador, que aí vem a nossa inteligência. A diferença entre nós e os animais é o tamanho do cérebro, por exemplo. Nosso cérebro é gigante em relação aos animais. Então, o que vai acontecer aqui? Um bom caçador, ele só precisa descobrir qual o costume dos animais que ele está caçando. A gente gosta muito dos canais de TV aí que falam de... eu falo aqui em casa, eu e minha esposa. Gostamos muito dos canais de TV paga, por exemplo, que falam exclusivamente de animais. A gente gosta de ver como que a ciência estuda esses animais, ver o comportamento deles. É muito enriquecedor. Enfim, só basta o caçador descobrir qual o costume dele. Porque ele não vai fugir desse costume. Ele vai dar sempre a mesma resposta. Quando ele for atacado, ele vai fugir sempre do mesmo jeito. Quando ele precisar acasalar, quando ele precisar se reproduzir, quando ele precisar mudar de um território para outro, vai ser sempre do mesmo jeito, vai ser sempre na mesma data, vai ser sempre no mesmo momento, sempre a mesma resposta. A diferença deles para nós é que nós temos a inteligência, essa capacidade de achar diversas respostas para uma única pergunta. Então, quando Deus fala com Jó como homem, é porque Deus queria conversar com a inteligência de Jó. Deus não queria conversar com a dor de Jó. Aqui é Deus tratando com Jó na sua necessidade. É Deus querendo conversar com Jó como um homem, não como um animal, não como um ser que se tornou irracional por causa da dor, mas conversar com ele como um homem inteligente, como um homem racional, como um homem pragmático, uma pessoa que consegue diferenciar, separar o sentimental do necessário. E aquilo que é necessário ser feito antes do sentimental. O sentimental tem que ser valorizado, lógico. Nós somos animais, seres, já ia falar que é animal. Não, animal não. Somos seres sentimentais, inteligentes. Mas antes disso, vem aquilo que é prático, aquilo que precisa ser feito. Deus precisava conversar com esse homem, com o homem Jó inteligente, com o homem Jó com capacidade de aprendizado e de pensamento. Deus precisava conversar com ele nessas condições. Deus não queria Jó chorando. Deus não queria, naquele momento ali, Deus não queria Jó se lamentando, Jó falando de o quanto ele era justo para ele estar passando por aquilo. Sabe? Ai de mim, ó que situação. Jó tinha toda a razão para fazer isso. Mas já deu, já passou, certo? Não sei quanto tempo levou isso, mas o tempo do choro, o tempo do luto estava passando. Era a hora da reação. Vai fazer o quê? Vai tirar a vida? Em nenhum momento Jó pensou em suicídio. Porque em nenhum momento isso deve passar de fato no coração de homens e mulheres. Certo? Porque o suicídio nunca pode ser uma opção. Ele nunca é uma opção. Então não vai morrer, não vai tirar a própria vida. Certo? Vai fazer o que então agora? Tem que reagir, tem que tomar uma atitude, tem que levantar, tem que sair do monturo. Você tem que fazer isso. Aí, ou seja, é a mesma atitude, irmãos, em relação à nossa vida. Deus requer de nós que nós nos aproximamos dele com inteligência.
apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Olha isso, Deus quer conversar com a sua inteligência. Deus quer conversar com o seu intelecto. Ele não quer conversar com um animal. Ele não quer conversar com um ser irracional. Ele quer conversar com um ser inteligente. Para ouvir Deus, para estudar a palavra de Deus, para andar com Deus, precisamos estar como homens, como seres humanos, como Deus nos criou, capazes de aprender, capazes de ouvir, capazes de atender. Amém? Meus queridos, que Deus nos abençoe nessa quinta-feira. Que seja um dia iluminado pela presença de Deus. Amém? Fiquem em paz. Deus esteja com todos vocês.